Leitura da Carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submisso aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificado assim, pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginemos uma cena. Você está caminhando por uma rua movimentada. Pessoas passam apressadas, algumas esbarrando em você, outras completamente absortas em seus telefones. De repente, alguém para, olha nos seus olhos, sorri e diz obrigado por você ter segurado a porta. Esse pequeno momento de gratidão, em meio à correria do dia, ilumina seu coração. É surpreendente como um simples obrigado pode transformar completamente nosso dia, não é? As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre 2 temas profundamente interligados: a graça transformadora de Deus e nossa resposta de gratidão a ela. Na carta a Tito, Paulo nos apresenta um antes e depois poderoso. Ele começa lembrando-nos de nossas responsabilidades como cidadãos do mundo: ser submissos às autoridades, estar prontos para toda boa obra, não difamar ninguém, evitar brigas, ser amáveis e mostrar toda a mansidão para com todos. Mas então, Paulo faz algo fascinante. Ele nos lembra de quem éramos. Pois também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda espécie de paixões e prazeres. Não é uma imagem muito bonita, é? Paulo está nos lembrando que nenhum de nós pode se colocar em um pedestal moral. Todos nós já vivemos na malícia e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas então vem a grande virada do texto, introduzida por 2 das palavras mais belas da Escritura. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens. Que momento! É como se Paulo estivesse dizendo: lembram-se de como eram, agora olhem o que Deus fez. A transformação não veio por causa de nossas boas obras ou nossos esforços morais, mas pela pura misericórdia de Deus.
E é aqui que nossa leitura do Evangelho se conecta de maneira tão bela com a mensagem de Paulo. Lucas nos conta a história dos 10 leprosos que encontram Jesus. A lepra não era apenas uma doença física devastadora, era uma sentença de morte social. Os leprosos eram forçados a viver isolados, gritar impuro quando alguém se aproximava e abandonar toda esperança de uma vida normal. Estes 10 homens, unidos em seu sofrimento, clamam a Jesus: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Note que eles não pedem especificamente por cura. Eles pedem por compaixão. E Jesus responde com uma ordem que deve ter parecido estranha: e de mostrar-vos aos sacerdotes. A lei exigia que um leproso curado se apresentasse ao sacerdote para ser declarado oficialmente limpo e readmitido à sociedade. Mas estes homens ainda não estavam curados quando Jesus lhes deu esta ordem. Era um teste de fé. Eles tinham que começar a caminhar em direção aos sacerdotes ainda cobertos de lepra. E enquanto iam, foram purificados. Imaginem a cena. Enquanto caminhavam, viram suas peles manchadas e desfiguradas se transformando, sentindo a força retornando a seus membros, a sensibilidade voltando onde antes havia dormência. Que momento indescritível deve ter sido! Mas aqui vem o ponto crucial da história. Apenas um volta para agradecer. E não apenas volta. Lucas nos diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E era um samaritano, um estrangeiro, alguém que os judeus consideravam herege e impuro. Jesus então faz uma pergunta que ecoa através dos séculos até nós: não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? E então acrescenta algo profundamente significativo: levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Note a diferença. Todos os 10 foram curados fisicamente, mas apenas este recebeu a declaração de salvação. Sua gratidão revelou uma cura mais profunda, não apenas do corpo, mas da alma. Esta história nos desafia a perguntar: somos como os 9 que seguiram seu caminho, ou como um que voltou para agradecer? Quantas vezes recebemos as bênçãos de Deus, saúde, família, trabalho, alimento na mesa, e simplesmente seguimos em frente sem um momento de gratidão? A gratidão não é apenas boa educação, é uma postura espiritual fundamental. É o reconhecimento de que tudo o que temos e somos é um dom de Deus. Como Paulo nos lembra em Tito, não fomos salvos por causa de obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A verdadeira gratidão nos transforma, nos torna mais conscientes das bênçãos de Deus, mais sensíveis às necessidades dos outros, mais prontos para compartilhar o que recebemos. A gratidão nos liberta do veneno da inveja, do ressentimento e da amargura. E aqui está a bela conexão entre nossas duas leituras. A graça transformadora de Deus em Tito e a resposta de gratidão do samaritano no Evangelho são 2 lados da mesma moeda. Quando verdadeiramente compreendemos a profundidade da misericórdia de Deus, que Ele nos salvou não por causa de nossa bondade, mas por causa de sua bondade, nossa resposta natural é a gratidão. Esta gratidão então se manifesta nas atitudes que Paulo descreve no início de sua carta: submissão às autoridades, prontidão para boas obras, gentileza para com todos. Não fazemos estas coisas para ganhar o favor de Deus, mas porque já recebemos seu favor imerecido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a fazer um exame de consciência. Reconhecemos verdadeiramente tudo o que Deus fez por nós? Lembramo-nos do antes e depois em nossas próprias vidas, de como éramos e do que Deus fez em nós por sua graça? E mais importante, como expressamos nossa gratidão? Não apenas em palavras, mas em ações? Somos como o samaritano que voltou, glorificando a Deus em alta voz? Nossa gratidão se manifesta em como tratamos os outros, em nossa disposição para servir, em nossa prontidão para perdoar? Que possamos ser um povo marcado pela gratidão. Que cada manhã comecemos com um obrigado a Deus por sua misericórdia renovada. Que cada noite terminemos reconhecendo suas bênçãos do dia.
e que nossa gratidão transborde em amor e serviço aos outros, refletindo a bondade e o amor que recebemos tão gratuitamente de nosso Salvador. Que o Espírito Santo, que foi derramado ricamente sobre nós, continue nos transformando, para que sejamos não apenas receptores, mas também canais da graça de Deus em nosso mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.